Ezequiel começa a contemplar estas coisas, e quando ele está vendo tudo isso, ele fica enobrecido, fica maravilhado. Ele então cai com seu rosto em terra, e quando ele cai por terra, diz a Bíblia que Deus chega perto dele e diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus não fala com quem está caído, Deus não fala com quem está deitado, Deus só fala com quem está de pé. Se tiver alguém de pé na presença de Deus, se tiver alguém que está de pé na presença do Todo-Poderoso, se prepare para começar a escutar a voz de Deus estrondar no teu ouvido esta noite. Deus vai falar, e quando ele fala, a terra treme, os outeiros se derretem e os montes caem pela eficácia da sua glória. Quem está ouvindo a sua voz, levante a sua mão, vai dando glória para Deus. Ezequiel estava contemplando isso, e depois que ele contempla isso, ele fica maravilhado. Ele recebe um chamado profético. Ele agora não é apenas um sacerdote, ele também é profeta. Ele tem um ministério duplo, um ministério sacerdotal e um ministério profético. Há uma diferença entre o sacerdote e o profeta. São dois ministérios magníficos, são dois ministérios extraordinários, mas há uma diferença entre esses dois ministérios. Sacerdote, ele vai ao templo para interceder a Deus em favor do povo, enquanto o profeta vai até o povo para interceder em favor de Deus. O sacerdote, ele vai até o templo para falar com Deus. O profeta, ele vai no deserto para escutar a Deus. O sacerdote, ele tem boca para falar. O profeta, ele tem ouvido para escutar. Há uma diferença entre o sacerdote e o profeta. Deus quer levantar sacerdote, mas Deus está interessado muito mais em levantar profetas. Porque o sacerdote, ele apresenta suas queixas perante o Senhor. O profeta escuta as queixas de Deus perante ele. O sacerdote, ele vai desabafar perante Deus. O profeta escuta os desabafos de Deus. Tem muita gente querendo falar, tem muita gente querendo desabafar, mas tem poucas pessoas querendo escutar os desabafos de Deus. Tem poucas pessoas querendo ouvir a voz do Todo-Poderoso. Enquanto o sacerdote fala, o profeta escuta, e Deus está à procura de pessoas que querem emprestar os seus ouvidos para escutar a sua voz. Se tem profetas aqui esta noite, levante a mão e comece a dar glória para Deus. Ei, profeta! Ezequiel está maravilhado, Ezequiel está enobrecido, Ezequiel está feliz, seu coração está fervente, seu coração está alegre. Ele recebeu um chamado magnífico, um chamado poderoso. Sabe o que é, irmãos? Alguém contemplar coisas indizíveis. Sabe o que é alguém entrar dentro de um templo magnífico, extraordinário, não apenas de pensamentos, não apenas de ideias, mas um templo metafísico que ao mesmo tempo vem para o mundo físico. Estou falando de Ezequiel quando vê na sua visão um templo que se manifesta. O seu sonho de ir no templo de Jerusalém não pode ser realizado porque ele está agora no cativeiro babilônico. Se ele não pode ir ao templo, o templo vem até ele. E a Bíblia diz que Ezequiel entra dentro do templo. Ei, eu estou dizendo uma coisa: tem pessoas aqui que querem ir no céu e ver o céu pelo lado de dentro. Ei, não tem problema, se você não conseguir entrar no céu esta noite, o céu vai descer até a terra, mas tu vai entrar dentro dele. Quando Ezequiel entra no templo, ele presencia uma coisa. Ele vê, meus irmãos, embaixo do altar, embaixo do trono de Deus, ele vê um altar repleto de brasas. E alguém falou assim: entra no meio dos querubins, enche as mãos de brasas acesas e espalha sobre a cidade. Meu Deus, Ezequiel está maravilhado com aquilo que está vendo. Ezequiel está enobrecido, mas de repente ele descobre uma coisa: existe uma lei, existe um costume, existe uma tradição sacerdotal e profética. Que lei, que costume e que tradição era essa? A tradição era que nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum homem ou uma mulher de Deus deveria entrar dentro de um rio e banhar nele, pulando, dando cangapé, como vi no Ceará, dando pirueta, fazendo coisas de menino, porque ele seria chamado de imaturo, de inexperiente e de coisas semelhantes e similar. Então Ezequiel, irmãos, para você entender, ele morava perto de um rio, ele morava perto de um ribeiro, ele morava perto de um riacho, morava perto do lugar que tinha muitas águas. Só que Ezequiel nunca entrava dentro do rio, nunca entrava dentro do ribeiro, nunca entrava dentro do riacho. Por quê? Porque senão ele seria chamado de menino, de imaturo, de coisas parecidas. Então Ezequiel estava perto das águas, perto do rio, mas nunca entrava dentro dele. Irmãos, coisa triste é para o crente que mora perto de um rio e nunca pode entrar dentro dele. Quem está perto de um rio, mas está de fora, está no seco. E perto de um rio, venta muito.
Perto de um rio, vento forte. Perto de um rio, o vento dá na poeira e a poeira se levanta. E quem está perto do rio sempre vai receber poeira nos ouvidos. Sabe o que é isso? O crente vem para a igreja, o pregador está pregando e ele sai do culto dizendo: eu não ouvi a voz de Deus. Deus falou com todo mundo e não falou comigo. Eu não escutei a voz do Espírito Santo. Não escutou porque deixou o diabo soprar poeira nos teus ouvidos e está com o ouvido entupido agora. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está descendo com o cotonete do céu para limpar esta sujeira, para derreter essa cera com fogo da glória, e tu vai voltar a escutar a voz de Deus. Os teus ouvidos estão sendo abertos agora. Quem está escutando a voz do Todo-Poderoso estrondar nesta noite? Pior não é isso, pastor Melquisedeque. Pior é quando vem a poeira, quando vem o vento e dá na poeira, e a poeira se levanta e dá na boca do crente. Aí o crente fica só tossindo, cofe, tranca tudo aqui para dentro, trava tudo na garganta. Ele quer dar glória e não consegue, quer dar aleluia, mas não dá conta, quer falar a língua estranha, mas está tudo tampado. E ele fica sentado lá igual miolo de sucupira, trancado, fechado igual caixote. Não dá glória, não dá aleluia, não esboça uma reação, não faz um movimento. Olha para o seu lado, tu vai ver ele aí perto de você. Aí isso aí mesmo, até agora não deu glória, até agora não deu um aleluia, até agora não falou em línguas estranhas. Está trancado aqui dentro, mas em nome de Jesus, hoje ele vai dar uma chacoalhada de água na garganta, vai lavar as cordas vocais, vai voltar a funcionar as amígdalas. Chamada Racada, abra a boca e libera a língua estranha agora. Meu Deus. E quando vem o vento e dá na poeira, e a poeira se levanta e dá nos olhos do crente, aí o crente fica vendo tudo anuvaiado, fica tudo escuro, ele vira um míope espiritual, só não enxerga um palmo à frente do nariz. E aí Deus está abençoando e ele não está vendo a bênção. A única coisa que ele consegue ver são os amalequitas no deserto. A única coisa que ele consegue visualizar é o Jordão transbordante na sua frente. O que ele consegue ver são as muralhas de Jericó intransponível. Queridos, isso é para quem está no seco. Agora, crente que entrou dentro do rio, ele não vê amalequitas, ele vê além dos amalequitas. Ele não vê Jordão, ele vê além do Jordão. Ele não vê muralhas intransponíveis, ele vê as muralhas caídas por terra e a Jericó pronta para ser conquistada. Ei, comece a ver por um binóculo espiritual. Deus está colocando uma muleta nos teus olhos para começar a ver além dos horizontes. Receba a visão de Deus agora. Se é o crente que está no seco, irmão. Coisa triste é o crente que vive no seco. Quem vive no seco não consegue enxergar com uma visão global, com uma visão ampla. Quem vive no seco, a visão dele é curta, é raquítica. Quem vive no seco é mais ou menos assim. Era um homem chamado Eliseu e o seu servo, que estava lá em Samaria. O dia está amanhecendo e o exército da Síria sitia Samaria. O exército da Síria está em volta de Samaria. Aí o servo de Eliseu acordou pela manhã e quando olhou, viu aquele monte de soldado. E o servo ficou preocupado. Foi lá, sacudiu Eliseu, chacoalhou Eliseu, disse: homem de Deus, nós estamos perdidos. Eliseu acorda, se espreguiça, diz: o que foi que aconteceu, rapaz? Homem de Deus, o exército da Síria cercou Samaria. Estamos perdidos, estamos derrotados, vamos ser presos, vamos ser levados cativos. Eliseu olhou assim e disse: rapaz, isso é porque tu está no seco. Quem está no seco só vê o exército do inimigo, mas eu estou dentro do rio, rapaz. Quer ver o que eu estou vendo? Quero. Deus, abra os olhos dele para que ele veja. O servo, quando abriu os olhos espirituais, diz: ah, homem de Deus, eu estou vendo cavalos de fogo e seus cavaleiros, e são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quem está dentro do rio, ele vê o sobrenatural. Era um homem chamado Elias. Depois de 3 anos e meio que não chovia em Israel, uma sequidão,
a terra rachada, a terra árida, sol causticante, calor insuportável, os bois morrendo, os jumentos perecendo, os homens não tinham alimentos da sua plantação, porque tudo que plantava não nascia, não tinha chuva para regar a terra. De repente Elias está em cima do monte. Elias dobrou os joelhos e começou a orar. Elias chamou seu servo e falou assim: vai, olha e veja se vai chover. O servo olhou para o céu e disse: não, homem de Deus, não tem nem sinal de chuva, está tudo limpo, não vai chover. Elias continuou orando e disse: vai segunda vez e olha se vai chover. O servo olhou e disse: não tem sinal de chuva, não vai chover. Elias orou de novo e vai ver outra vez. O servo disse: não tem sinal de chuva, não vai chover. Elias olhou e disse: rapaz, tem alguma coisa errada com você. Eu acho que você deve estar no seco, só pode. Deve ter recebido poeira nos olhos, não está vendo? Que tu não viu nada, rapaz, não viu nada. Ele disse: não vi nada, nada, a não ser uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, só isso, mas nada mais. Elias disse: essa nuvenzinha para você é porque você está no seco. Quem está no seco só vê uma nuvenzinha, mas eu que estou dentro do rio não estou vendo nuvenzinha, eu estou vendo uma nuvem carregada de água. Avisa para Acabe que vai chover em Israel hoje. Eu tenho um aviso para dar para a igreja de estrutural esta noite: fecha o guarda-chuva, porque vai chover. Não é para abrir, não, é para fechar o guarda-chuva, porque vai chover chuva de Pentecoste, chuva de avivamento, chuva de línguas estranhas, chuva de poder dos céus. Fecha o guarda-chuva, está chovendo sobre a estrutural. Vai chover. Já tem crente sendo molhado, já tem crente sendo encharcado, já tem crente recebendo água do Espírito. Vai chover. Só quem sente a chuva de Deus, levante a mão, abra a boca, solte o grito para adorar. Isso é para quem está no seco. Será como é que está o irmão do seu lado? Está no seco, está dentro do rio? Não, será como é que está esse irmão do seu lado aí? Está no seco ou está dentro do rio? Crente que vive no seco é uma treva, irmão. Crente que vive no seco, quando ele vê alguém que está dentro do rio, banhar, pular, sapatear, dar pirueta, cangapé, aí quem está no seco que olha assim diz: é meninice. Porque crente que vive no seco, ele acostumou com as tradições, com as regras, com as éticas, ele acostumou com os velhos ensinamentos, e para ele, só ele que sabe, só ele que conhece, só ele que entende, só ele que prega bonito, só ele que canta bonito, só ele que conhece os mistérios. Quem está no seco só critica quem está no rio. Quem está no seco só sai para zombar quem está dentro do rio. Quem está no seco, quando vê o crente pular, sapateado, diz assim: isso é reação psicossomática do cérebro, é fruto de mente nervosa de um crente pentecostal maluco e doido, esquizofrênico. Eu descobri uma coisa, irmão, descobri que eu sou esquizofrênico. Sabe o que é esquizofrenia? Segundo a psiquiatria, esquizofrenia são pessoas que vê coisas que ninguém vê. Ele sente coisas que ninguém sente. Ele escuta coisas que ninguém ouve. Então eu descobri que eu sou esquizofrênico. E parece que Deus está com vontade de usar os doidos, os malucos nessa última hora. Mas quem está de fora do rio, quando vê o crente pular, sapatear, diz: é meninice. Só ele que entende, só ele que conhece. Ah não, eu fiz teologia, rapaz, eu sei. Eu estudei, fiz teologia, eu sei, é meninice. A Bíblia ensina diferente, a teologia ensina diferente. A Bíblia diz que o crente ele tem que se controlar, porque o espírito do profeta, o espírito está sujeito ao profeta. Aí o cabra está tão no seco, os olhos cheios de poeira, que ele não consegue mais nem enxergar o versículo da Bíblia. O espírito está sujeito ao profeta. Aí eu quero convidar você para abrir os olhos um pouquinho mais, colocar um fundo de garrafa nos olhos, para começar a enxergar direito. Agora olha direito na Bíblia e veja a palavra, a frase, o versículo.
Lá está escrito assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Sim, pastor, então tem que ser sujeito. O crente tem que se controlar. Então vamos para a Bíblia de novo, vamos para exegese, vamos para a semântica, como prefiram. A palavra espírito, o nome espírito, está escrito com E minúsculo. E quem entende de gramática ou coisas parecidas, quem entende sabe que quando a frase ou quando a palavra está escrita com E minúsculo, o nome está escrito com E minúsculo, com letra minúscula, está falando de pessoas pequenas, não é seres divinos, não é Deus. A palavra espírito com E minúsculo está falando de um espírito pequeno, porque quando a Bíblia fala de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito Santo, escreve com E maiúsculo. Então esta expressão lá da carta de Paulo aos Coríntios, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, está escrito com E minúsculo, ou seja, ali é espírito pequeno. O que é isso? Espírito do homem. Todos nós que somos seres humanos, nós temos uma alma e temos um espírito. Somos tricotomônico. Nós temos uma alma, um espírito e um corpo, ok? Temos um espírito. Então eu sou profeta, pastor Melquisedeque é profeta, pastor Valério é profeta, Miqueias é profeta, enfim, nós temos um espírito. Quando Deus revela as coisas sobrenaturais, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, ok? O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Deus não fala com a nossa carne, Deus não fala com a nossa alma, que está ligada à mente, à psique, não. Deus fala ao nosso espírito. O nosso corpo físico tem orelhas, e as orelhas se conectam ao cérebro através de ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, através da bigorna, através do estribo, através da cóclea, enfim. Nossa orelha, ela liga ao nosso cérebro, ou seja, corpo e alma estão ligados. Então quando o ser humano fala comigo, ele fala às minhas orelhas. Mas quando Deus fala com o homem, ele não fala às suas orelhas, ele fala aos seus ouvidos. E os ouvidos estão ligados ao espírito. Por isso que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus fala ao nosso espírito. O meu espírito recebe a revelação. Uma vez que meu espírito recebeu a revelação, eu posso entregar a mensagem agora, posso entregar amanhã, ou posso entregar depois, ou nunca entregar, aí já é comigo e Deus, ok? A mensagem já está no meu espírito. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que o meu espírito, depois que recebeu a revelação, ele está sujeito a mim, o meu espírito, o espírito do profeta. É isso que está dizendo a Bíblia. O espírito do profeta Adão Santos está sujeito ao profeta Adão Santos. O espírito do profeta Melquisedeque, ou Malquisedec em hebraico, está sujeito ao profeta Melquisedeque. O espírito do profeta Valério está sujeito ao profeta Valério. O espírito do profeta Miqueias está sujeito ao profeta Miqueias. O Espírito Santo de Deus não está sujeito a seu ninguém. Ele faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer. Ele é Deus em cima, embaixo, nos céus e na terra, lá e cá. Ele continua sendo Deus, que o diabo queira ou que não queira. O seu poder é soberano, a sua ordem é imperativa, suas eleições são absolutas. Ele é Deus. Então quando você vê um crente, irmãos, começar a pular, sapatear, rodopiar, dar pirueta, cair arrebatado, falar língua estranha, profetizar, pelo amor de Deus, meu filho, se você não quiser cair duro, não toca nele não, rapaz, toca não, porque aí não é mais o espírito do profeta, não, aí tem uma descarga eletrizante do Espírito de Deus. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Cadê os crentes meninos que estão dentro do rio? Abre a boca, começa a bater o pé para adorar. Mas quem está no seco, quando olha para quem está dentro do rio, o chama de menino, o chama de imaturo, de inexperiente. Quem está no seco não compreende, não entende essas coisas. Quem está no seco não entende quando vê o crente pular, sapatear, rodopiar. Não entende.
não compreende. Quem está no seco, quando vê você fazer esse tipo de movimento, vai chamar você de menino. O que mais eu sou chamado mas de menino. O que mais eu sou chamado é de imaturo. Eles colocam lá na internet, no Facebook, dizendo, olha, porque ele não fez teologia, porque ele não estudou. Então ele não conhece essas coisas, não conhece a regra, não conhece a homilética. A gente até dá o desconto para ele. E aí é menino. Eu sei, irmãos, que quem me chama de menino está com a maior vontade de pregar onde eu estou pregando. Não, eu estou dizendo que Deus vai levantar os meninos nesses últimos dias. Eu estou dizendo que chegou a hora dos meninos serem levantados. Eu estou dizendo que os crentes velhos, caduco, pau oco, vão começar a morrer. Se não virar menino, não tem mais nada de Deus na vida. A Bíblia diz que tinha um crente bem velho, e os crentes velhos, mas igual Eli, lá em Israel. Cada ficou tão velho, que a vista escureceu, não enxergava mais nada. Tem muita gente perdendo a visão. Envelheceu, não envelheceu na idade, mas envelheceu na unção. Porque eu conheço um monte de crente de idade, de 80 anos, igual o pastor Cisino, que ainda pula, sapateia, rodopeia e fala língua estranha. O bom, irmãos, não é ser crente velho, porque está cheio de crente velho. O bom é ser um velho crente. Velho crente. Velho crente. Está cheio de crente velho, igual Eli. Ficou velho, perdeu a visão, não enxerga mais nada. Além de velho e cego, ainda engordou. Comeu, engordou. Está cheio de crentes gordos em nosso meio. Não, gordo não, inchado. Crentes que não jejuam, crente que não lê Bíblia, crente que não ora, crente que não paga preço. Está inchando em nosso meio. Se prepare, esse tipo de crente velho, daqui a pouco vai cair da cadeira e vai quebrar o pescoço. Porque a arca da aliança vai ser levantada, a glória vai ser arrancada, vai cair da cadeira, vai quebrar o pescoço. E quem é que Deus vai levantar agora? Deus não vai levantar o crente velho não, meu filho. Deus vai levantar um menino chamado Samuel para ser profeta em Israel. Cadê o Samuel de Deus? Levante a mão. Cadê os meninos de Deus? Levante a mão. Menino de Deus, receba poder. Menino de Deus, receba o céu. Menino de Deus, receba fogo. Menino de Deus, seja cheio da glória, cheio da unção, cheio da autoridade, cheio. Cheia! Ore makandara mashure beka mandara lae. Nana comendere mandolo sende comiri sae. Ere me frocondele sondele maie candalara se. Lere bracondele ma comendera continere fa. Se venero mo compendere canolenas. Eu sinto a glória de Deus esta noite. Deus está nesse lugar. Eu posso ser crente menino, mas não adultero. Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo. Está cheio de menino aqui esta noite que vão pular, sapatear, rodoviar. Deixa o menino pular. É melhor ele pular aqui do que pular na Sapucaí. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha, pastor Melquisedeque, é de falar línguas estranhas. Eu não falo em línguas porque aprendi no colégio, na universidade, na faculdade, porque lá não fui. Eu não falo língua estranha porque aprendi no seminário, porque lá também não estive. Eu falo língua estranha com muito orgulho, porque sou batizado com o Espírito Santo e com fogo.
Jesus às vezes me pega dentro de rodoviária, dentro de aeroporto, dentro de avião. Esse dia ele me pegou dentro do avião da TAM. Estava lá no sentado, todo mundo na ESC, todo mundo na postura, e de repente anunciaram: senhores passageiros, vamos servir agora o lanche. Fica todos acomodados para o serviço de bordo. E de repente a moça vem oferecendo lanche. Senhores, por favor, senhores, por favor. Quando chega perto de mim, mas eu pensei, eu lembrando, falei: Jesus, quem era eu? Lá no meio do mato, andando 20 quilômetros a pé para ir pregar a palavra no meio da roça, pregando debaixo do pé de manga, alumiada com lampião, não tinha som, não tinha microfone. Quando saí dali, me deram cachê, sabe o que foi o cachê? Me deram 5 galinhas caipira, e me deram um bocado de peixe seco, e me deram abóbora, não sei se conhece aqui abóbora, girnu, lá no Ceará, e me deram, isso aí não, foi o meu cachê, e eu saí de lá feliz da vida. Aí eu andei 20 quilômetros a pé, para chegar na estrada, onde passava o carro do leite, e eu fui em cima do botijão de leite, feliz da vida, adorando a Deus. Aí eu estou dentro do avião da TAM, e eu me lembro: Jesus, onde é que o Senhor coloca a gente, hein? Saí lá do meio do mato, um cego, analfabeto, agora andando dentro do avião, sendo servido um lanche. Aí eu comecei a me lembrar dessas coisas. De repente eu comecei a falar línguas estranhas. A moça, a comissária de bordo, chegou perto de mim: senhor, por favor, lanche. Senhor, o senhor aceita, senhor? E eu lá, barracandara, chequeterebeque, vacatara, barraca, choquetera, maca. Olhou para o Leandro e disse: eu não estou entendendo o que ele está falando. De que país que ele é? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu entendo inglês, eu entendo espanhol, eu entendo francês, mas não estou entendendo esse idioma aí. O que é que ele está falando? Me explica. Aí o Leandro começou a explicar assim: ó, ela olhou assim e disse: só pode ser doido. E eu falei: sou doido mesmo, maluquinho por Jesus. Cadê os crentes meninos? Levante a mão, abra a boca e faz barulho. Pega essa aí, Satanás. Pega essa aí, calça curta. Pega essa aí, bulifunde. Receba metralhada de língua estranha na cara. Deixa o cego pregar. Deixa o cego pregar. Deus me pegou esta noite. A glória de Deus desceu nesse lugar estrutural. Pega, 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 pega. Ai, 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 meu Deus. Cadê os crentes, menino? Receba, 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 receba. Ezequiel está no seco. Ezequiel está de fora do rio, só com vontade de entrar no rio, mas não podia. A regra não permite, a tradição não permite. Tem muita gente com vontade de entrar no rio, mas não entra porque o pastor dele não permite, o ministério dele não permite, os ensinamentos dele não permite.
fica olhando para o crente pular, sapatear, e ele fica só com vontade, só chupando o dedo, com vontade de entrar no rio, mas não pode, não permite, não permite, não permite. Ei, meu filho, quem foi que constituiu você como juiz de causas espirituais? Quem foi que disse que isso pode, isso não pode, pular pode, sapatear não pode, dar glória pode, falar língua não pode? Quem foi que disse isso? A adoração não tem limite, não tem regra para adoração. Tem crentes que adoram pulando, tem crentes que adoram sentado, tem crentes que adoram deitado. Jó deitou deitado na terra, a chamandária. Davi da Isa adorou sapateando, Miriam adorou batendo pandeiro. Não tem regra para adoração. A Bíblia diz: louvai a Deus com palmas. Outras pessoas louvaram glorificando, outras pessoas louvando tocando trombeta, tocando buzina. Eu fui pregar esse dia numa aldeia indígena. Os índios fizeram uma roda, um círculo, e começaram a baixar e a rodar em volta de mim. Eu não entendia. Eu perguntei, irmão, o que está acontecendo agora? Ele disse: os índios pegaram na mão um dos outros, Caiapós, lá no estado do Pará, e começaram a rodar, marchando, irmão, e começaram a cantar: Ariúna, 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 cante a Tupã. Ariúna, 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 cante a Tupã. Que significa: aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Não tem limite para adoração. Eu fui pregar na África há 3 meses atrás. Fui pregar na África, lá em Angola, lá em Luanda. Quando eu comecei a ministrar, irmão, os africanos, eles começaram a dar cambalhota. Tinha africano que botava a cabeça no chão e o pé para cima e plantava bananeira. Meu Deus, eu fiquei espantado com aquilo quando me disseram: adoração não tem limite, irmão. Oxalá que a unção dos africanos venha para o Brasil esta noite. Oxalá que a unção dos angolanos venha para estrutural esta noite. Receba o som para adorar. Pastor Melquisedeque, eu estou recebendo uma notícia aqui agora. Mais de 1000 pessoas estão acessando a internet, estão assistindo agora ao vivo pela internet no Brasil inteiro. Quase 2000 pessoas assistindo pela internet. E veio agora um comunicado, um e-mail dizendo que tem pessoas sendo arrebatadas em casa, tem pessoas recebendo poder em casa. Eu quero que você, internauta, você que está me vendo agora pela internet, coloca a tua mão na tela do computador agora. Coloca a tua mão na tela do computador agora. Vai. Põe a mão na tela do computador. Rápido. A igreja aqui da Estrutural começa a ministrar poder agora. Quem está em casa, vendo pela internet, seja arrebatado agora. Seja arrebatado agora. Na sala, no quarto, na cozinha. Seja arrebatado agora. Meu Deus, aonde houver alguém me vendo pela internet, arrebata ele. Agora. Deixa o cego pregar. Há vontade de entrar no rio, mas não posso. Sou sacerdote. Aprendi com a tradição antiga. Está cheio de gente com vontade de entrar nesse movimento. Mas o ensinamento dele, a tradição dele não permite. A religião dele não permite. Ele fica só com vontade, irmão. Só com desejo. Eu acho que hoje ele vai quebrar a regra. Eu acho que hoje ele vai quebrar a tradição. Eu acho que hoje ele não vai aguentar não, pastor Valério. Eu acho que hoje ele vai querer entrar nas águas caudalosas do oceano do Espírito de Deus. Eu acho que ele vai. Se alguém estiver sendo arrebatado pela internet, em casa, vai mandando e-mail. Se alguém for sendo curado em casa, vai mandando e-mail contando a cura, contando a bênção, contando o milagre. Os paralíticos começam a se levantar da cadeira de roda em casa. Os aleijados começam a soltar as muletas em casa. O canceroso vomita o câncer agora. Ezequiel morando perto do rio, mas não podia entrar no rio. Meu Deus, que coisa triste. Morar perto do rio, lugar calorento,
olhar as águas assim, ó, convidando, vem, 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 e você não poder entrar. Sabe o que é isso? Morar perto do lugar de avivamento e ver assim a unção dizendo, vem, entra aqui, vem, vem, e você não, a religião não permite, a tradição não deixa, meus ensinamentos, a teologia não deixa. Aí de repente aparece um anjo. Eu acho não, tenho certeza, Deus está mandando um anjo aqui agora. Deus está mandando um anjo vestido de linho fino. E o anjo chegou e disse, Ezequiel, Senhor, quero te fazer um convite. Entra no rio. Vamos entrar no rio, Ezequiel. Senhor, mas a religião não permite, a tradição não permite. Você chamado de menino, de imaturo, de doido, de esquisito. Não posso entrar. Ezequiel, quem está te convidando não é o diabo, é Deus que está te chamando, rapaz. Vem, vem. Aí diz a Bíblia que o anjo mediu 1000 côvados. Sabe o que é 1000 côvados? 1000 côvados no livro de Ezequiel, que ali já havia uma medida diferente da medida do templo de Israel, já era uma medida diferente. 1000 côvados no livro de Ezequiel significa 500 metros, meio quilômetros. 1000 côvados significa meio quilômetro, 500 metros. O anjo começou a entrar nas águas e foi medindo 1000 côvados de água para dentro, de água dentro. 1000 côvados, 500 metros de água dentro. Quando chegou lá no meio do rio, o anjo estava flutuando, levitando, batendo asa. Aí o anjo gritou, Ezequiel! Aí lá do seco, Ezequiel respondeu, Senhor! E o anjo, vem! Eu não posso! As águas são fundas, as águas são profundas. Ezequiel, como é que tu sabe que é fundo? Tu já entrou? Não. Como é que tu sabe, rapaz? É porque eu estou olhando, estou vendo as águas escuras e parece ser fundo. Ezequiel, crente não anda por vista, crente anda por fé, Ezequiel.